Algo bastante inacreditável está acontecendo agora na Turquia. Um país que há anos tenta equilibrar-se entre o Oriente e o Ocidente como nenhum outro, de repente se torna alvo da Rússia. Agora já não é mais por via diplomática nem por palavras duras, mas drones, violações do espaço aéreo e demonstrações de poder. Relatos recentes sobre objetos voadores abatidos, drones russos sobre território turco e outros incidentes deixaram Ankara em alerta, e tudo isso é muito sério. A Turquia não é um país comum, é membro da OTAN e controla, por meio do Bósforo e dos Dardanelos, os principais estreitos da região. Por muito tempo, ela era vista como uma das poucas parceiras confiáveis de Vladimir Putin, mesmo com o isolamento internacional. Gás russo, turismo turco, projetos conjuntos e acordos silenciosos na Síria. É surpreendente que justamente agora as tensões aumentem e ocorra uma reviravolta de 180 graus na Turquia. Pois, politicamente, ela está se aproximando fortemente do Ocidente novamente, reduzindo sua dependência da Rússia e enviando sinais que estão sendo cuidadosamente observados pelo Kremlin. E chega ao ponto de Putin e Erdogan estarem até mesmo se ameaçando mutuamente. O que está acontecendo agora na Turquia? Por que Moscou está arriscando tensões com um país vizinho tão estrategicamente importante? Como a Turquia tem respondido às provocações militares recentes da Rússia? O que isso indica sobre a situação russa e como pode impactar o conflito na Ucrânia? Vamos analisar todas essas questões interessantes. As relações entre esses países sempre foram muito peculiares, e o curto período de paz foi historicamente mais uma exceção. Poucas grandes potências foram inimigas tão frequentes ao longo dos séculos. Por exemplo, entre os séculos 17 e 19, a Rússia e o Império Otomano travaram mais de uma dúzia de guerras entre si. Quase sempre era pela mesma questão. Quem controla o sudeste da Europa, o Cáucaso e a região do Mar Negro? Essa pergunta ainda é feita hoje. Na época, geralmente a Rússia vencia no longo prazo. O Império Otomano perdeu territórios, influência e seu papel de grande potência. Esse trauma ainda marca o entendimento do Estado turco moderno. No século XX, o Império Otomano sumiu e surgiu a Turquia moderna, enquanto a Rússia tornou-se União Soviética. O conflito militar direto terminou, mas a desconfiança estratégica continuou por muito tempo. Na Guerra Fria, a Turquia apoiou o Ocidente e entrou para a OTAN em 1952. Os estados entraram repetidas vezes em conflito aqui, sendo uma das causas indiretas da crise dos mísseis de Cuba. Só após o colapso da União Soviética, a situação mudou. A Rússia enfraquecida e a Turquia buscando novas oportunidades econômicas iniciaram, nos anos 90 e início dos 2000, uma relação pragmática. Trocaram canhoneiras no Mar Negro por delegações econômicas, projetos de gasodutos e visitas de Estado. Para a Rússia, a Turquia era o parceiro ideal. Ankara era membro da OTAN, mas seguia cada vez mais uma política externa independente. Através da Turquia, a Rússia pôde manter sua presença econômica, mesmo quando as relações com o Ocidente já estavam esfriando. Especialmente o fornecimento de gás desempenhou, como tantas vezes, um papel central. Grandes partes da demanda energética da Turquia foram e continuam sendo supridas pela Rússia, complementadas por projetos de prestígio como gasodutos e a construção de uma usina nuclear russa em solo turco. Para a Turquia, a Rússia deu a Erdogan o que ele queria: autonomia estratégica. Ao cooperar com Moscou, Ankara mostrou ao Ocidente que há alternativas. A Rússia não questionava a democracia, Estado de Direito ou direitos humanos. Ao mesmo tempo, bilhões entraram via turismo, comércio e contratos de construção para empresas turcas. Ambos tinham compreensão muito semelhante sobre poder e Estado. Putin e Erdogan se consideram líderes fortes que tiraram seus países de uma fase de suposta fraqueza, rompendo deliberadamente com antigas elites, forças liberais e ideias ocidentais. Logo, os limites dessa amizade no poder e na geopolítica ficariam claros, já que a Turquia está em uma região muito instável. Era apenas uma questão de tempo até que ambos entrassem em conflito pela primeira vez. A primeira grande ruptura não aconteceu de forma gradual, mas sim de maneira bastante abrupta. Em novembro de 2015, a Força Aérea Turca derrubou um caça russo na fronteira entre Síria e Turquia. Ankara falou em violação do espaço aéreo, Moscou em um ato hostil. Por um breve momento, o mundo esteve à beira de uma confrontação militar direta entre um país da OTAN e a Rússia. Porque a reação do Kremlin foi bastante dura. A Rússia impôs sanções econômicas contra a Turquia, suspendeu voos charter, boicotou produtos turcos e deu sinais militares claros na Síria. O tom ficou mais agressivo e a retórica lembrava a Guerra Fria. O que tornou o incidente tão explosivo não foi só o abate, mas a revelação da fragilidade da suposta parceria. A guerra civil na Síria tinha Rússia e Turquia em lados opostos desde o início. Moscou apoiava o regime de Assad para manter seu último aliado confiável no Oriente Médio e garantir sua presença militar no Mediterrâneo. A Turquia, por outro lado, apoiava tal oposição síria, perseguia seus próprios interesses ao longo da fronteira e via principalmente as milícias curdas como uma ameaça.
Em certos momentos, eles foram obrigados a cooperar, mas a imagem da Rússia na Turquia caiu drasticamente. Muitos atribuíam os bombardeios de Putin ao aumento dos refugiados, já que cerca de 4 milhões de refugiados sírios fugiram para a Turquia. Fora da Síria, a tensão aumentou. Na Líbia, a Rússia apoiou Haftar, enquanto a Turquia interveio militarmente ao lado do governo reconhecido internacionalmente. No sul do Cáucaso, no conflito de Nagorno-Karabakh, Moscou sempre apoiou a Armênia, enquanto Ankara apoiou o Azerbaijão. Nesses conflitos, Rússia e Turquia não foram parceiras, mas rivais com interesses sobrepostos. Antes, a Rússia tinha vantagem nessa relação, mas isso mudou com a guerra na Ucrânia. Ankara teve reação mais ambígua que outros países da OTAN, buscando tirar proveito da fraqueza da Rússia. Condenou o ataque, não reconheceu as anexações russas e forneceu rapidamente drones armados à Ucrânia, que foram essenciais no campo de batalha. Recusou sanções ocidentais, manteve relações econômicas com a Rússia e tentou mediar o conflito. Assim, a dependência estratégica russa da Turquia aumentou. Ankara virou um importante país de trânsito, canal econômico alternativo e interlocutor diplomático indispensável para Moscou. Com essa nova importância, a Turquia ganhou poder sobre Moscou e, com isso, margem de manobra que Erdogan passou a usar mais. Para o Kremlin, isso foi desconfortável. A Turquia deixou de ser um parceiro previsível entre Oriente e Ocidente e passou a impor seus próprios interesses com confiança. E que cada vez mais adotava posições contrárias aos objetivos russos. Por isso, a liderança russa passou a ver a Turquia como inimiga. Nos últimos meses, aumentaram os incidentes que Ankara já não podia mais descartar como mera coincidência. Drones russos surgiam com mais frequência em áreas sensíveis, próximos a bases militares ou no território turco. Em vários casos, a Força Aérea Turca reagiu com manobras de interceptação e, em 5 dias, realizou 3 abates em áreas sensíveis. Paralelamente, ocorreram incidentes no Mar Negro, nos quais navios civis ligados à Turquia se viram em situações perigosas, provocadas por ações militares russas. O mais preocupante não é o dano material, mas o sinal disso. Para os turcos, a Rússia ultrapassou linhas vermelhas. Ankara vê violações do espaço aéreo como desafio direto à soberania, especialmente enquanto a Turquia busca se fortalecer como potência regional no Mar Negro. Moscou assume esses riscos como parte de uma demonstração de poder calculada, não por engano. Também pesa o agravante de que o Azerbaijão, aliado e país irmão da Turquia, entrou em conflito crescente com a Rússia. Particularmente delicado foi o incidente em que um avião azerbaijano foi abatido pela Rússia. Isso causou uma grave crise diplomática entre os países, e a Turquia também condenou fortemente o ataque. Assim, há meses começou uma mudança drástica em Ankara. A aproximação com o Ocidente, iniciada antes, acelerou. As conversas com Estados Unidos e UE se intensificaram, principalmente em segurança, armamentos e economia. A relação entre Erdogan e Trump melhorou bastante, pois ambos compartilham uma visão parecida de política de poder, não de regras. Segundo a mídia, a Turquia cogita devolver o sistema antiaéreo S-400 comprado da Rússia. Assim, Ankara busca acalmar preocupações dos Estados Unidos sobre a entrega de caças avançados e iniciou um ajuste econômico. A Turquia reduziu gradualmente sua dependência das importações de energia russas, diversificou as cadeias de suprimentos e passou a responder de forma mais sensível à pressão ocidental no que diz respeito a contorno de sanções. Ankara não quer mais servir indefinidamente como rota para contornar sanções. Assim, a Rússia perdeu parte de sua principal influência sobre Ankara e um de seus últimos acessos econômicos seguros à Europa. Mas para Erdogan, essa mudança de curso não é ideológica, e sim uma decisão baseada no poder. Enquanto a Rússia oferecia estabilidade, benefícios econômicos e margem estratégica, a cooperação fazia sentido. Com provocações e insegurança crescentes, além do enfraquecimento da Rússia, o risco superou o benefício. E com isso, as ameaças da Rússia contra a Turquia ficam cada vez mais intensas, embora provavelmente acabem tendo o efeito oposto ao pretendido. Afinal, isso também pode ter grande influência na guerra da Ucrânia. A Turquia já demonstrou que está disposta a apoiar militarmente a Ucrânia. A ampliação no fornecimento de armas, especialmente drones, munição ou manutenção, influenciaria significativamente a situação militar. Um apoio político mais aberto teria efeito simbólico para Kiev e outros países hesitantes. E também, economicamente, a Turquia poderia apertar ainda mais o controle e, ao controlar os estreitos, aplicar novos golpes profundos contra a Rússia. A política assertiva de grande potência da Rússia em relação aos vizinhos acaba gerando mais inimigos, como ocorre com o Cazaquistão, os estados bálticos, a Finlândia e a Armênia. E os próximos meses provavelmente mostrarão quais serão os impactos disso também na guerra. Mas o que vocês acham? Como as relações entre Turquia e Rússia vão se desenvolver no futuro? Escrevam aí nos comentários.
Se vocês também têm interesse em saber por que está acontecendo uma mudança política justamente na Hungria, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se, a gente se vê na próxima. Até lá, tchau!